Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Estamos de volta. Vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Hoje nós vamos continuar aprofundando esses estudos no que diz respeito ao tema que nós estamos vendo, que é a modernização do processo de produção agrícola. Nós estudamos alguns elementos e conceitos-chave para poder compreender esse tópico, né, esse tema que começou na aula passada e vai caminhar aí nos nossos próximos encontros, aqui mesmo que virtuais. Então, aquela dica de sempre. Pega aí o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, tome nota dos pontos que vão aparecer aí nos slides, anotem as suas dúvidas e qualquer coisa é só chamar lá na plataforma. Então, vamos lá? Vamos seguir aí com os nossos estudos. Já vou aqui, como de costume, diminuir a minha presença na tela e a gente vai conversar sobre esse próximo passo que é a Revolução Verde. Nós vimos que em relação ao uso de insumos, que é o processo de modernização, que nós temos os modelos produtivos com a ampliação dessa capacidade de produção nos diferentes países do mundo, vemos que esse modelo nos países ricos ele é diferente que o modelo nos países pobres. E agora nós vamos aprofundar alguns conceitos que são conceitos importantes. No pós-década de 50, nós tivemos pelo mundo, né, as bases e o lançamento daquilo que se convencionou chamar Revolução Verde. O que significa a Revolução Verde? Onde que ela foi concebida? Que elementos caracterizam esse processo? Foi revolucionário mesmo? Então nós temos alguns elementos que são elementos importantes para compreender essas questões que são questões igualmente importantes. Quando nós falamos sobre a Revolução Verde, ela foi concebida nos Estados Unidos. Ela foi concebida no âmbito de grandes empresas de produção de insumos tecnológicos. O objetivo declarado é um objetivo bem nobre, inclusive, né? Vamos acabar com a fome, vamos combater a fome e a miséria nos países pobres, fazendo com que esses países fossem submetidos, com que eles tivessem acesso àquilo que a gente vai chamar de pacote tecnológico, ou seja, aos insumos agrícolas, fazer com que esses países consigam ter o seu potencial produtivo aumentado e, segundo o que se convencionou dizer, né, e, consequentemente, resolver o problema da fome em seus territórios. Então, a partir da introdução desse pacote tecnológico, ampliando a capacidade de produção nesses países e, consequentemente, reduzindo a problemática da fome. Bom, quando nós estudamos na aula passada sobre o modelo de produção nos países ricos e nos países pobres, a gente já consegue identificar que esse fenômeno, a Revolução Verde, não é lá um fenômeno tão revolucionário assim. Tendo em vista que o modelo de produção nos países pobres ele é dividido em duas partes. Aquela produção que é voltada para o mercado externo e aquela produção que é voltada para o mercado interno. A produção voltada para o mercado externo é aquela produção capitalizada, que tem acesso aos insumos, máquinas, fertilizante, adubo, pesticida, e o modelo voltado para o mercado interno é aquele que tem menos acesso a créditos e financiamentos. A produção acontece mais no formato, no modelo tradicional. Então, em relação a essa produção mercado externo e mercado interno, quem que teria condições de absorver esse pacote tecnológico? Porque não é gratuito, porque representa um custo. E esse custo quem que pode bancar? Os grandes produtores. Os grandes produtores produzem para suprir as demandas do mercado interno ou para obter lucro? A base é a produção para obter lucro. Então, a produção normalmente voltada para o mercado externo. Então, em relação a esse processo, nos países pobres, a chegada desse pacote tecnológico realmente amplia o seu potencial de produção, mas amplia um potencial de produção sem que se combata as desigualdades existentes ali naqueles países.
Então, na verdade, a chegada desse pacote tecnológico funcionou para ampliar as diferenças sociais, para servir como um fator de concentração fundiária, o aumento da concentração de terras nas mãos dos grandes produtores, tendo em vista que os pequenos produtores não conseguem competir e aí vendem suas terras e migram para ou trabalhar como boias frias ou migram para as cidades, movimento que a gente estuda como êxodo rural. Então, na verdade, a Revolução Verde ela serviu para aprofundar algumas características e condições pré-existentes. Nesse esqueminha que aparece aí do lado, né, nós temos, retirado ali do estudoprático.com.br, nós temos alguns elementos que fazem parte dessa Revolução Verde e que são importantes de serem percebidos. A chegada desse processo de modernização nos países pobres vai ter como consequência, sim, o aumento da capacidade de produção, mas também o desemprego, porque o trabalhador é substituído pelas máquinas. Vai ter como consequências positivas, né, o aumento dessa capacidade de produção, da produção tecnológica, que independe das intempéries e das características de clima, mas aumenta a concentração de terras. E não resolve aquele que é o problema que foi dito que era a fome, tendo em vista que a produção, o objetivo é o lucro e não a segurança alimentar nesses países. Até porque essas propriedades tornam-se dependentes da compra desses insumos que são produzidos de início e em boa parte desses países ainda assim funcionam, são produzidos por empresas, grandes empresas associadas a esses países ricos. Ou seja, a dependência tecnológica ela é também cada vez mais aprofundada. Na década de 70 e pós década de 70, nós vamos ter as bases daquilo que vai ser chamado de a nova revolução agrícola. Essa nova revolução agrícola está muito ligada, e no começo das aulas sobre esse tema nós falamos que há uma intimidade muito grande dos temas da geografia, a indústria, a urbanização, a modernização da agricultura são temas muito próximos no que diz respeito aos efeitos que um provoca no outro. A nova revolução agrícola está associada a uma revolução associada à pesquisa, desenvolvimento, biotecnologia, a engenharia genética aplicada nessa capacidade e nesse potencial produtivo. Então aqui nós estamos falando tanto da seleção genética, a adaptação das diferentes espécies para diferentes características de clima, de solo, né, das condições de fertilidade do solo, maior ou menor, das condições dos fatores de temperatura, maior ou menor disponibilidade de água, ataque a pragas, tanto a seleção genética quanto a modificação genética em laboratório. Então aqui já começa a surgir aquele tema dos alimentos transgênicos, aqueles produtos que a gente consome no mercado que tem um triângulozinho amarelo e um T grande dentro, que representa que são produtos que são feitos à base de produtos transgênicos, ou seja, modificados geneticamente falando. Então, essas mudanças nas características do processo de produção que estão ligadas aos avanços científicos e que vão ter influências de maneira direta nesse potencial produtivo, vão ter influência direta na capacidade de produção. Então, os alimentos transgênicos têm lá os seus pontos positivos e negativos, os alimentos orgânicos que têm lá os seus pontos positivos e negativos, uma agricultura comercial tradicional que tem lá os seus pontos positivos e negativos. É importantíssimo que, inclusive, deixo aqui como sugestão de atividade para que vocês o façam. Depois eu vou até pedir de maneira mais formal, mas
para que vocês busquem esses pontos positivos e negativos dos alimentos geneticamente modificados, dos alimentos orgânicos, dos alimentos na agricultura tradicional, para compreender mesmo esse fenômeno no que diz respeito ao processo de produção propriamente dito. Então nós temos que essa nova revolução agrícola, ela está ligada e associada ao uso, à seleção e à modificação, especificamente a modificação genética, a produção em laboratório desses produtos, né, que vão ter aí características de durabilidade, de um visual mais agradável, mas que são feitos em laboratório, que tem algumas vantagens e desvantagens, inclusive são necessárias de se compreender. Então, para a gente resumir essas primeiras aulas, nós vamos tratar aqui de consequências, fatores positivos e fatores negativos do processo de modernização como um todo. Então aqui nós não estamos falando de transgênicos e orgânicos, não, estamos falando do processo de modernização como um todo. Como característica e como consequência desse processo de modernização, quais são os fatores e as consequências positivas no que diz respeito a essa modernização da agricultura? Aqui nós vamos fazer um juízo de valor em relação a pesando os dois e aí, é bom ou ruim? Não. Nós vamos elencar elementos positivos, elencar elementos negativos para compreender um pouco mais sobre essa estrutura produtiva. Então, em relação à consequência positiva, a primeira, nós temos aí aparecendo que o processo de modernização acelera a produção, sem a necessidade de aumentar a área cultivada. Então, pega, por exemplo, países ricos na Europa, em que o território é um território reduzido, aumentar a capacidade de produção sem precisar aumentar a área, isso representa um ponto positivo, uma vantagem, porque eu consigo produzir mais do que eu produzia sem precisar aumentar a área de cultivo. No Brasil, por exemplo, a gente vai falar depois de pontos positivos do Brasil e tudo mais, mas no Brasil eu tenho terras ainda férteis sem estar sendo utilizada. O Brasil é um país com território muito grande, mas em países de território restrito, por exemplo, o Japão, que boa parte da sua estrutura está associada a terrenos de formação recente, choque de placas tectônicas, região de vulcanismo, áreas de planalto, íngremes. Então você conseguir ampliar a capacidade de produção sem ampliar a área de cultivo, esse representa um ponto positivo, que é uma consequência positiva que vem com a modernização da produção agrícola. Outra coisa, a diminuição da dependência dos fatores naturais e dos efeitos. Então eu tenho, por exemplo, em relação à colheita, muitos produtos eles permanecem disponíveis o ano todo por conta de todo esse processo de modernização. É claro que no período da safra, no período mesmo do produto, eu tenho em maior quantidade, mas alguns ainda são oferecidos mesmo fora do seu período. Isso faz parte desse processo de modernização da agricultura. Eu consigo produzir produtos menos suscetíveis à destruição ou ataque de determinadas pragas. Eu consigo transformar aqueles produtos em produtos mais resistentes, com uma durabilidade maior. Bom, isso está dentro daquilo que nós vamos chamar de consequências positivas do processo de produção. Eu tenho as características do tipo de solo, eu consigo promover a fertilização daquele solo inserindo alguns insumos e alguns elementos. Ah, mas o solo ele não é fértil, mas eu consigo inserir elementos de fertilidade que vão garantir a produção e produtividade em determinado período naquele tipo de solo que naturalmente não seria um solo tão fértil. Áreas em que eu não conseguiria produzir porque falta água, a irrigação como técnica de produção possibilita. Áreas que eu não conseguiria produzir porque o solo é muito encharcado, a drenagem dessa água como técnica de produção possibilitaria essa ampliação da capacidade produtiva. Ou seja, eu tenho que o processo de modernização ele me traz algumas consequências positivas. E as consequências negativas desse processo de modernização da agricultura?
Engraçado ali, né? O positivo Fluminense, negativo Flamengo. É coincidência, tá? Não tem nada a ver, eu não produzi isso apareceu sem querer, não é culpa minha. Bom, em relação às consequências negativas, nós temos os problemas ambientais que o processo de modernização ele vai provocar. Se eu insiro elementos químicos no processo de produção, adubo químico, fertilizante químico, agrotóxico, pesticidas, esses produtos eles estão provocando a poluição do solo, a poluição dos mananciais, a poluição da água no solo, a poluição do ar. Eles estão provocando problemas, por exemplo, no que diz respeito à saúde dos agricultores com o despejo de agrotóxicos, se não tiver ali com o uso do material de segurança, ou até mesmo no consumo desses alimentos sem o cuidado na limpeza para retirar esses tóxicos inseridos ali na produção. Nós temos problemas sociais surgindo desse processo de modernização, por exemplo, o desemprego, o trabalhador ele vai ser substituído pela máquina, e aí esse é aquele chamado desemprego estrutural, desemprego que não tem volta, o trabalhador ele perde a sua função, inclusive, ali naquela propriedade. Quanto maior o processo de modernização e de mecanização, menos mão de obra empregada. Maior é a produtividade. Lembra que produtividade tem a ver com esse balanço, essa relação com o uso de mão de obra. Então, essa mão de obra excedente, essa mão de obra que sobra, vai para onde? Ou aumenta as fileiras nos movimentos sociais, por exemplo, no Brasil nós temos o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Um monte de terra para ser produzida, porém os trabalhadores não têm acesso à terra e muitas dessas terras ficam improdutivas. Assim como nós temos o problema do desemprego estrutural que nós falamos, nós temos também a ampliação das estruturas de concentração fundiária, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Os pequenos produtores não conseguem competir com os grandes produtores. Os grandes produtores vão ampliando as suas propriedades, adquirindo as propriedades dos pequenos produtores por conta de uma série de problemas de falta de acesso a créditos e financiamentos e capacidade potencial de escoação de escoamento, né, dessa produção, ou seja, uma série de fatores que vão provocar essa ampliação das desigualdades também no campo, o aumento da concentração de terras e, consequentemente, a existência de terras sem uso, terras sem cumprir a sua função social e um monte de trabalhador querendo produzir. Produção para abastecer e alimentar o mercado externo e uma série de trabalhadores querendo produzir para suprir as demandas do mercado interno e terras que não estão disponíveis para a produção. A gente vai falar depois sobre reforma agrária e volta a tocar nesse assunto. E um outro problema passa pelo processo de modernização, inclusive na chamada nova revolução agrícola, que é aquilo que nós vamos chamar de patente das sementes. Perde-se aquela relação natural de um fruto gera uma semente e eu planto aquela semente e ela vai me dar frutos a partir disso. A partir desse processo de modernização, o que nós temos é essa relação se tornando uma relação empresarial, porque a semente eu compro de uma empresa, a semente ela é modificada geneticamente. Biotecnologia envolve custo, então tem um custo acentuado para acesso a essa semente. A partir do momento que eu planto a partir dessas sementes geneticamente modificadas em laboratório, eu tenho um cultivo que até pode me gerar a semente ou não. E aí eu não tenho a semente para produzir. Eu vou ter que comprar de novo naquela empresa. E se gera a semente pode não ser fértil, porque foi modificada em laboratório. Então, uma relação que era uma relação natural torna-se uma relação comercial, outra comercial, em que a gente já sabe, a prioridade vai ser para quem pode bancar os custos. Pequeno produtor, mercado interno, diminui cada vez mais nos países pobres, por exemplo, essa
capacidade, essa segurança alimentar. Se o Estado não intervir, se o Estado não tomar conta, não estimular para que os pequenos produtores consigam ter acesso à terra, à renda, para suprir as demandas, inclusive nos mercados locais, o que nós vamos ter é o que acontece no Brasil nos últimos anos. Um privilégio, uma prioridade para os grandes produtores suprirem as demandas de um mercado externo em detrimento do mercado interno. Bom, em relação às consequências positivas e negativas, a gente encerra aqui. Na próxima aula nós vamos entrar nesse tema aí, ó, sistemas produtivos. Mas eu vou aumentar aqui a minha presença na tela para a gente fechar, fazer o amarrado daquilo que nós conversamos. Nesse processo de modernização da agricultura, eu tenho esses elementos que nós estudamos hoje, positivos e negativos. Então, qualquer dúvida, de novo, vocês anotem esses pontos aí, que são pontos importantes para o vídeo. Quantas vezes vocês acharem necessário, anota, identifica os pontos que, mas eu não entendi muito bem isso. Volta, ouve a explicação uma segunda, uma terceira vez. Qualquer dúvida, é só perguntar lá na plataforma. Próxima aula, a gente segue no tema falando sobre os sistemas de produção em relação às características, porque nós temos aí muito assunto ainda para ver nesse processo de modernização da agricultura. Grande beijo, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.